Olá, vamos então começar este nosso segundo vídeo por estudar as operações de números racionais. Por isso, esta parte da matéria chama-se então álgebra. Se nós passarmos aqui para a página seguinte do nosso manual, temos aqui a matéria toda que vocês vão dar e então vamos ver aqui umas operações muito básicas. Vamos só aumentar aqui um bocadinho para podermos ver melhor. Então, o que é que nós aprendemos no primeiro ciclo? Aprendemos contas muito básicas, não é? Em que multiplicávamos um número inteiro por um número racional e basicamente tínhamos apenas que multiplicar o numerador com o numerador e não tínhamos denominadores. Mas neste caso, temos aqui um número inteiro, que é o 5, e temos um número racional, que é 1/4. Então, vamos ler o que é que diz. Nós, no primeiro ciclo, então, recordando o que aprendemos que a Sara esteve a calcular este produto, ou seja, 1/4 vezes 5. E marcou, então, uma unidade. Se nós repararmos aqui a reta que temos a azul, a Sara, então, marcou aqui, na sua reta, dividiu-a em 1, 2, 3, 4 partes. Isto passou a ser uma unidade, ou seja, pegou numa unidade e dividiu em 4 partes. E pegou numa outra unidade e adicionou-lhe mais 1/4, ou seja, ela tinha 4 partes em 4 e adicionou mais 1/4, que era para obter 5/4. Então, obteve um segmento de reta com comprimento 5/4. Mas vamos ver então como é que nós podemos fazer isto agora à luz do que vocês já aprenderam este ano. Então eu vou escrever aqui a conta que a Sara tinha que fazer, não é? Nós tínhamos aqui 5 vezes 1/4. Como é que nós podemos calcular isto? Podemos calcular fazendo este número vezes este, e quando não temos nada por baixo, quer dizer que o denominador seria 1. Portanto, depois temos que multiplicar também o denominador 1 pelo denominador 4. Então, isto fica 5 vezes 1, 5, e 1 vezes 4, 4. E obtemos aqui exatamente o mesmo resultado que a Sara obteve, que foram 5/4. Continuando, então, a nossa explicação, vamos lá ver o que é que se segue. Temos aqui um problema muito básico, em que diz, então, com as nozes que apanhou na quinta, o Sr. José fez 8 saquinhos de 3/4 de quilograma cada um. E nós pretendemos saber se ele apanhou mais ou se apanhou menos do que 5 quilos. Então, que conta que se fez? Fez 8 vezes 3/4, não é? Porque ele fez 8 saquinhos, cada um com 3/4 de quilograma. Então, recordando aquilo que nós fizemos lá atrás, tivemos que multiplicar 8 vezes 3, que deu 24, e 1 vezes 4, não é? Porque debaixo do 8 não temos nenhum número, portanto, consideramos que existiria ali um 1. 24 sobre 4, que dá, então, 6. Portanto, o Sr. José apanhou mais do que 5 quilogramas. Portanto, agora se nós virmos o que diz aqui no recorda, é exatamente a regra que nós escrevemos lá atrás na resolução do exercício. Quando temos um número n vezes uma fração, que neste caso é a sobre b, temos que multiplicar o n e o a e fica a dividir por b. Continuando aqui mais para baixo, então, no nosso livro, vamos ver aqui mais uma série de problemas em que podemos aplicar a fórmula estudada então aqui no Recorda. Temos aqui outro problema que diz, num inquérito feito aos 30 alunos da turma da Andreia, 3/5 desses alunos disseram nunca ter andado de avião. Então, quantos serão esses alunos? São, pois, 18. Porquê?
porque podemos então seguir o mesmo caminho que seguimos ali, em que tínhamos 30 vezes 3 quintos, ou 3 quintos vezes 30, em que 3 vezes 30 dá 90 sobre 5. Portanto, 90 a dividir por 5 dá então 18 alunos. E temos aqui mais problemas em que podemos aplicar então o que nós estudamos lá atrás. Por acaso, agora aqui, mais para baixo, temos a multiplicação de duas frações. Ou seja, antes tínhamos a multiplicação de um número inteiro por um número racional. Agora não, temos então a multiplicação de dois números racionais, ou duas frações. Vamos ver então aqui o problema do Sr. João. O Sr. João tem um terreno junto à casa e anda a dividi-lo, pois quer plantar morangueiros em quintos de 2/3 desse terreno. Então, qual será a fração correspondente a essa parte do terreno? Então, se nós olharmos aqui para a figura, vemos aqui o terreno do Sr. João, que foi dividido em 3 partes, porque ele quer plantar 4/5 em 2/3 do seu terreno. Então, se é em 2/3 do seu terreno, temos que dividir o terreno em 3 para perceber quanto é que vai ser 2/3. Então, vemos aqui a cinzento pintado os 2/3 que o Sr. João quer plantar. Então, nestes 2/3, os morangueiros vão ser plantados apenas em 4/5 desses 2/3. Então, temos que pegar nesses 2/3 e dividi-lo em 5 partes, não é? Que é o que nós vemos aqui na segunda figura, em que temos os 2/3 que estão pintados a cinzento e depois vemos aqui com pontinhos os 4/5 que o Sr. João vai plantar. Não é? Dividimos em 5 partes, mas só pretendemos ficar com 4 partes. O que dá então uma fração de 18 quinzeavos, porque se nós repararmos, o terreno ficou dividido em 15 partes iguais, mas apenas 8 partes dessas 15 é que vão ser utilizadas. Ou então também podíamos fazer segundo o que diz aqui neste recorda, em que quando nós temos um número vezes uma fração, multiplicamos então, aliás, quando temos a multiplicação de duas frações, multiplicamos os dois numeradores e os dois denominadores, e depois dividimos um pelo outro. Então, como se multiplicam os números representados por frações? Temos aqui agora uma parte que diz agora copia e completa. Então, nós vamos aproveitar e vamos fazer aqui estes exercícios, estes 3 exercícios, em que temos 7/3 vezes 5/2. Então, vamos lá escrever aqui o que nós queremos calcular. Portanto, eram 7/3 vezes 5/2. Se nós aplicarmos então a regra que aprendemos ali atrás, em que tínhamos, por exemplo, A sobre V vezes C sobre D, como é que isto fica? Fica A vezes C a dividir por B vezes D. Então, agora, pegando aqui nos números, vou só fazer aqui uma caixinha para percebermos que isto é um à parte. Então, isto vai ficar 7 vezes 5 a dividir por 3 vezes 2. Então, 7 vezes 5 dá 35 e 3 vezes 2 dá 6. Portanto, obtemos aqui o nosso resultado 35 6/8. Aliás, 35 sextos. Agora, o próximo exercício. Temos 2/5 vezes 3/4. Então, vamos lá escrever. 2/5 vezes 3/4. O método é exatamente o mesmo. 2 vezes 3 a dividir por 5 vezes 4. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 4 dá 20. São dois números pares, portanto, podemos fazer aqui a divisão por 2. Então, metade de 6 é 3, metade de 20 é 10. E obtemos aqui um resultado 3/10. O próximo.
7 oitavos vezes 3 meios. Então vamos lá. 7 oitavos vezes 3 meios. Exatamente o mesmo raciocínio, 7 vezes 3 e 8 vezes 2. 7 vezes 3 dá 21, 8 vezes 2 dá 16. Portanto, 21 16avos. Portanto, temos aqui, então, de um modo geral, aquilo que nós escrevemos, em que A sobre B vezes C sobre D, então fica A vezes C a dividir por B vezes D. E então temos aqui esta parte importante que diz, para multiplicar números representados por frações, multiplicam-se os numeradores e multiplicam-se os denominadores. Mas e se um dos números estiver na forma decimal? Como aqui, por exemplo, o caso do 0,3. Temos aqui, então, 1/5 vezes 0,3. O que é que nós fazemos nestes casos? Nestes casos, então, aqui no livro temos 1/5 vezes 0,3. É a mesma coisa que ter 0,3 são 3 décimas. Então, é a mesma coisa que ter 1/5 vezes 3 sobre 10. 1 vezes 3 dá 3 e 5 vezes 10 dá 50. Portanto, ficamos então com o resultado 3 50avos. Ainda existe uma outra forma, não é? Que temos aqui deste lado, que é 1/5 vezes 0,3, 1/5, ou seja, 1 a dividir por 5 dá 0,2. Portanto, 0,2 vezes 0,3 dá 0,06. Então, a regra diz-nos que para multiplicar dois números, estando um na forma de fração e outro na forma decimal, representam-se os dois números na forma de fração ou os dois números na forma decimal. E, se possível, e só depois de se efetuar, é que se pode efetuar o cálculo. Mas, para não haver tantos erros, o ideal é colocar os dois na forma de fração. E vamos então já mostrar aqui como é que podemos fazer isso. Então, vamos lá escrever. Nós tínhamos 1/5 vezes 0,3, ou 3 décimas. Isto é a mesma coisa que ter 1/5 vezes 3 sobre 10, não é? 3 décimos. Então, é só fazer 1 vezes 3 e 5 vezes 10. 1 vezes 3 a dividir por 5 vezes 10. E então, 1 vezes 3 dá 3, 5 vezes 10 dá 50. E é muito mais fácil obtermos este resultado que pôr tudo na forma decimal, porque não usando calculadora não é muito fácil saber que 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Enquanto que 0,3 ou 3 décimas já se sabe que é 3 sobre 10, torna tudo muito mais simples e mais rápido. Vamos então continuar para a próxima página, em que temos exercícios. Então, vamos lá resolver estes exercícios que vocês já têm resolvido nos vossos cadernos, mas vamos resolver novamente só para fazermos aqui estas revisões e para não ficar a matéria já muito retardada. Então, temos aqui o exercício 1 que pede para completar. Temos 6 vezes 5 sextos. Então, vamos lá escrever isso aqui no nosso caderno de apontamentos. Então, temos aqui o exercício 1, a linha A. 6 vezes 5 sextos. Vocês lembram-se de uma regra que aprenderam, em que sempre que temos uma multiplicação e tivermos números iguais, como é o caso aqui deste 6 e deste 6, podemos proceder à regra do corte, não é? Este 6 vai cortar com este, e então o nosso resultado será o número que fica, que neste caso é 5. Mas isto só é válido na multiplicação, se tivermos, aliás, todas as operações forem multiplicação e se tivermos números iguais. Se tivéssemos, porventura, uma multiplicação associada a uma subtração ou a uma adição, não era possível fazer esta regra. Tinha que ser mesmo só com a multiplicação. Vamos ver então o próximo exercício, em que temos qualquer coisa vezes 3 sétimos vai dar 3. Então, vamos lá escrever aqui.
Então, aqui vamos ficar com o espaço, vezes 3 sétimos, e o nosso resultado tem que ser 3. Ora, vamos lá pensar um bocadinho. Se o resultado é 3, quer dizer que este 3 aqui é o que vai sobrar. Portanto, se é o que vai sobrar, quer dizer que este 7 aqui vai ter que cortar com o número que estiver aqui em cima. E para cortar com o número que está aqui em cima, tem que ser números iguais. Portanto, este número aqui tem que ser forçosamente um 7. Portanto, em que este 7 corta com o de baixo e sobra-nos apenas o 3. O exercício 1, a linha C. Temos 8 vezes um número que nos vai dar 9. Portanto, vamos lá ver o que é que podemos fazer. A linha C, 8 vezes qualquer coisa tem que dar 9. Portanto, se o 9 é o que vai sobrar, quer dizer, então, que o 9 tem que estar aqui em baixo. E se o 9 é o que vai sobrar, então quer dizer que aqui em cima teria de estar o 8, que era para poder cortar com este 8, certo? Errado, porque nós só podemos proceder à lei do corte quando os números são iguais, sim senhor, mas um tem que estar em cima, outro tem que estar em baixo. Portanto, vamos lá refazer isto e vamos fazer então isto da maneira correta. Vamos lá apagar o que está errado. Portanto, se o 9 foi o que sobrou, quer dizer, e se nós já lá temos um 8, quer dizer que o 8 vai ter que cortar com o número que estiver aqui em baixo, que tem que ser obrigatoriamente um 8, que é para cortar, e então o 9 fica aqui em cima, então temos aqui o nosso resultado. Depois temos aqui mais exercícios, mas vamos fazer os que estão aqui em baixo, que à partida são os mais complicados. Vamos só escolher aqui alguns. Vamos fazer, por exemplo, do exercício 5, a linha A, a linha B, a linha E e a linha H, portanto, A, B, E e H. Então, no A nós temos 5 vezes 2 terços. Então, vamos lá ver como é que podemos proceder a este cálculo. Então, vamos fazer aqui o exercício 5, a linha A. 5 vezes 2 terços. Então, o que é que nós tínhamos aprendido antes? Não temos? Temos aqui uma multiplicação e não temos números iguais. Se não temos números iguais, então temos que fazer o que aprendemos no início. Este número vezes este e aqui estaria um 1 que multiplica por este. Então, 5 vezes 2 a dividir por 1 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10, 1 vezes 3 dá 3, portanto, 10 terços. Vamos fazer então a linha B, que diz 5 sextos vezes 7. Então, vá lá. 5 sextos vezes 7. Não temos números iguais, portanto, fica 5 vezes 7 a dividir por 6 vezes 1. 5 vezes 7 dá 35, 6 vezes 1 dá 6, portanto, 35 sextos. Vamos ver agora a linha E. Na linha E temos então 2 terços vezes 4 quintos. Então, a linha E, 2 terços vezes 4 quintos. Mais uma vez, não existem números iguais, portanto, fica 2 vezes 4 a dividir por 3 vezes 5. 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 5 dá 15. Portanto, 8 quinzeavos. E agora, então, a linha H. Na linha H temos 3 quintos vezes 1 décima. Não é? Já temos aqui agora um número fracionário vezes um número decimal. Portanto, 3 quintos vezes 0,1 ou 1 décima. Então, temos que pôr este 0,1 na forma de fração. Fica então 3 quintos vezes 1 décima, é a mesma coisa que ter 1 sobre 10.
Portanto, 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 10 dá 50, portanto, 3 50avos. Vamos então agora passar à página seguinte. E vamos ver então aqui um bocadinho a lei do corte que nós já tínhamos falado. Então, aqui diz, observa, não é? 3 sobre qualquer coisa vezes qualquer coisa sobre 8 vai dar 3 oitavos. E aqui diz que números diferentes de 1 podemos colocar no lugar destes pontos de interrogação. Então, podíamos colocar qualquer número diferente de 1 desde que fossem iguais, não é? Como diz aqui na parte do copia e completa. Temos aqui um 2, mas tem que ser os dois iguais nos mesmos sítios, que é para podermos proceder à lei do corte e depois então ficar com o resultado desejado, que é o 3 oitavos. Se nós experimentássemos com outros números, não é, como eles experimentaram aqui, ia dar exatamente o mesmo resultado, desde que fossem números iguais. Ou seja, nós não poderíamos colocar um 2 e um 3, por exemplo, porque já não ia dar para cortar. Temos que colocar dois números iguais. Vamos continuar então a ver. Na página seguinte. Vamos ver então aqui, vocês não deram as potências, portanto vamos passar isto à frente. Vamos então saber o que é o inverso de um número. Não é? Temos aqui o exemplo do Tiago. O Tiago está a jogar um loto especial com os amigos, em que em vez de termos os números, não é, todos direitinhos, de 1 até 99, temos com contas relacionadas com números irracionais. Portanto, que números é que lhe faltam para completar o cartão? Ou seja, nós aqui no primeiro quadradinho temos 1/3 vezes 3, portanto já sabemos que é o número 1, porque temos 2 3 iguais, podemos proceder à lei do corte e ficar com o número 1, não é? Vou até escrever aqui no nosso caderno para perceberem então como é que isto foi feito. Não é? Ele no primeiro quadrado tinha 1/3 vezes 3. Nós aqui temos um 3 e também temos um 3. Portanto, podemos cortar, porque também temos uma multiplicação. O que é que nos sobra? Sobra-nos o número 1. Portanto, o resultado é 1. No outro quadrado, temos 7 meios vezes 2 sétimos. Então, vamos lá ver como é que podemos calcular isto para descobrir que número é que se trata. 7 meios vezes 2 sétimos. E vocês olham para aqui, ok, podemos cortar o 7 com o 7, não é? E vamos ficar com 2 sobre 2, não é? 2 a dividir por 2 dá 1, mas também podíamos fazer de outra maneira, em que temos 7 meios vezes 2 sétimos e podíamos cortar o 2 com o 2. E ficávamos com 7 sobre 7, 7 a dividir por 7 dá 1, e o resultado era exatamente o mesmo. E agora, no outro caso, temos 6 vezes um número qualquer que tem que dar 1. Então, vamos lá ver que números é que ele tem ali. 6 vezes um número tem que dar 1. Ora bem, ele para dar 1 quer dizer que nós vamos ter que ter um número a dividir por si próprio. Então, primeiro vamos ter que ficar com o 1 que estaria aqui, certo? E teríamos que cortar o 6, porque o 6 vai desaparecer, então o 6 tinha que estar em baixo. Então, cortámos o 6 com o 6 e obtemos o 1, portanto, tinha que ser 6 vezes 1/6. E agora temos 9 quartos vezes 4 nonos. Como é que isto se calcularia? Exatamente da mesma forma, não é? 9 quartos vezes 4 nonos. Podíamos cortar o 9 com o 9 e ficávamos com 4 sobre 4, que ia dar 1. Ou, não é? Tínhamos aqui 9 quartos vezes 4 nonos. Cortávamos o 4 com o 4 e ficávamos com 9 sobre 9, que também dá 1.
E dois números racionais cujo produto é 1 dizem-se inversos um do outro. Por exemplo, não é? Temos aqui que o inverso de 2 é 1 sobre 2. Porquê? Porque 2 vezes o meio, não é? Se nós fizermos a multiplicação, 2 vezes 1 dá 2. E 1 vezes 2 dá 2. Portanto, 2 sobre 2 vai dar sempre 1. Então, vamos aqui escrever que aqui é o inverso de um número. O inverso de um número, não é? Por exemplo, vou escrever aqui o número 5. Não é? O inverso de 5, não é? O inverso de 5 é 1/5. E porquê que é 1/5? Porque, recordem, quando eu escrevo um número, é a mesma coisa que ter só esse número sozinho, não é? É a mesma coisa que ter esse número sobre 1. Então, o inverso é trocar o numerador com o denominador e vice-versa. Então, o 1 passa para cima e o 5 passa para baixo. Portanto, 5 sobre 1, o seu inverso é 1/5. Agora, imaginem que por baixo não tínhamos 1. Eu tinha aqui, por exemplo, 3 meios. O inverso de 3 meios seria 2 terços. Por isso é que nós, se multiplicarmos um número pelo seu inverso, por exemplo, 3 meios vezes 2 terços, vai dar sempre 1, porque estamos sempre a multiplicar 3 vezes 2 por 2 vezes 3, que é exatamente a mesma coisa, não é? E podemos então, isto dá 6 sobre 6, que vai dar 1. E, por exemplo, se eu tivesse 5 meios, o seu inverso seria 2/5. Portanto, 5 vezes 2 dá 10 e 2 vezes 5 também dá 10. Isto daria 10 sobre 10, que vai dar 1. Portanto, já compreendemos aqui o que é o inverso de um número. O inverso, por exemplo, de A sobre B é B sobre A. E estes números vão ser muito úteis para nós procedermos a alguns cálculos. Então, vamos fazer aqui do exercício 1 algumas alíneas. Vamos escolher já previamente. Podemos começar, por exemplo, pela A, que temos 5 nonos vezes 9 meios. Então, vamos lá ver o que é que podemos fazer aqui. Vamos só pôr aqui uma página em branco para podermos escrever à vontade. E vamos lá recordar qual era a operação. Portanto, 5 nonos vezes 9 meios. Vamos lá escrever. 5 nonos vezes 9 meios. Então, nós temos uma multiplicação e temos aqui dois números iguais, que é o 9. Podemos, então, cortar o 9 com este 9. E o nosso resultado vai ficar 5 meios. E agora vamos ver o que é que podemos fazer, por exemplo, na linha D, em que temos 6 23 avos vezes 23 sextos. Então, vamos lá ver. Esta era a A, vamos fazer a D. 6 23 avos vezes 23 sextos. Então, podemos cortar o 6 com o 6 e obter 23 sobre 23, ia dar 1, ou cortávamos os 23 e ficávamos com 6 sextos, que ia dar 1. Como estes dois números são o inverso um do outro, não é? Porque aqui temos 6 sobre 23 e aqui temos 23 sobre 6. Quando multiplicamos qualquer número pelo seu inverso, o resultado dá sempre 1. Sempre, sempre, sempre. Vamos fazer, por exemplo, a linha F, em que temos 13 40avos a multiplicar por 20 nonos. Portanto, 13 40avos, a linha F, 13 40avos a multiplicar, vamos lá recordar qual era, 20 nonos. Então, aqui tínhamos que multiplicar membro a membro. 13 vezes 20, portanto, isto dá 260. E 40 vezes 9 dá 360.
Podemos fazer aqui já uma divisão por 10, portanto ficava 26 sobre 36. Como se tratam de dois números pares, podemos então proceder à divisão por 2. Metade de 23 é 13, metade de 36 é 18. Portanto, resultado final, 13 18avos. Então aqui temos compiladas as 3 formas de cálculo que nós aprendemos hoje, que é a lei do corte, em que temos na multiplicação dois números iguais, não é? Aqui neste caso 9, e obtivemos 5 meios. Temos aqui a aplicação da lei do inverso, que eu vou pôr aqui a uma cor diferente, em que 6 23avos é o inverso de 23 6avos e o resultado dá-nos sempre 1. Sempre que multiplicamos um número pelo seu inverso, o resultado é sempre 1. E temos aqui a primeira forma que nós aprendemos, que é multiplicar membro a membro, ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, obtivemos aqui o resultado 13 18avos. Ok? Vamos então passar para a matéria seguinte. Não vamos falar aqui das potências que vocês não deram, vão dar só no próximo ano. E vamos avançar para a frente. E vamos falar das expressões numéricas. Ou seja, o que é isto de uma expressão numérica? Uma expressão numérica é quando nós passamos para a linguagem matemática um problema do dia a dia. Por exemplo, temos aqui um problema do Sr. João, em que o Sr. João vendeu hoje 7 queijos da Serra e cada queijo pesava 3/4 de quilo. E 3 embalagens de queijo em fatia e cada uma dessas embalagens tinha 1/4 de quilo cada uma. Então agora a pergunta, o que é que representa a expressão 7 vezes 3/4 e 3 vezes 1/4? Ora bem, 7 vezes 3/4. Vamos então escrever aqui os nossos dados no caderno, os dados do nosso problema, que é para sabermos com o que é que vamos trabalhar. Portanto, 7 é o quê? Vamos lá ler novamente o problema. O Sr. João vendeu hoje 7 queijos da Serra. Então, vamos lá escrever que 7 foi o número de queijos vendidos. E depois diz, com 3/4 de quilo cada um. Então, cada queijo, não é? 3/4 que representa o peso de cada queijo. E depois ainda temos 1/4 que representa, vamos lá ler, 3 embalagens de queijo em fatias com 3 kg cada uma. Portanto, 1/4 é o peso das embalagens às fatias, não é? Ou com fatias. E 3 foi o número de embalagens vendidas. Então, vamos ver o que é que representa. 7 vezes 3/4. Então, vamos lá aqui escrever 7 vezes 3/4. Então, vamos lá ver o que é que quer dizer. O 7 é isto aqui, não é? Número de queijos vendidos. E 3/4 é o peso de cada queijo. Então, se nós multiplicarmos o número de queijos que vendemos pelo peso que cada um pesa, vamos saber o que é. Isto, então, representa o total de quilogramas vendidos em cada queijo inteiro. E a próxima expressão diz 3 vezes 1/4. Então, vamos lá escrever 3 vezes 1/4. Então, vamos lá ver. O 3 representa o número de embalagens vendidas, não é? Às fatias. E 1/4. Então, o peso das embalagens
com fatias. Então, o que é que representa isto? Se nós multiplicarmos o peso de cada embalagem pelo número de embalagens vendidas, então é o total de quilogramas vendidos em fatias. E já temos aqui então a resposta ao nosso problema. Vamos agora falar aqui um bocadinho sobre as propriedades das expressões numéricas. Ou seja, quando nós temos uma expressão numérica em que temos várias operações, podemos sempre facilitar os nossos cálculos recorrendo às propriedades. Vamos então ver aqui quais são as propriedades da multiplicação. Então começamos aqui pela mais simples de todas, que é a propriedade comutativa da multiplicação. O que é a propriedade comutativa da multiplicação? É, por exemplo, temos aqui este exemplo em que temos A vezes B. Ter A vezes B é a mesma coisa que ter B vezes A. Ou seja, se nós trocarmos a ordem dos fatores, o resultado não se vai alterar. Por exemplo, se nós tivermos 1 vezes 6, é a mesma coisa que ter 6 vezes 1. E ambos vão dar o mesmo resultado, que é 6. E se tivermos um número multiplicado pelo número 1? Vai dar sempre ele próprio. Por exemplo, 6 vezes 1 vai dar sempre 6. 3 vezes 1 vai dar sempre 3. 20 vezes 1 dá sempre 20. Então, dizemos que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, porque multiplicar um número por 1 ou não o multiplicar por 1 é a mesma coisa, não é? 20 é a mesma coisa que ter 20 vezes 1. Ou seja, o produto de qualquer número por 1, o produto é uma multiplicação, é sempre o próprio número. Ok? Portanto, já temos aqui a propriedade comutativa. Agora vamos falar da próxima propriedade, que é a propriedade, já falámos da comutativa e do elemento neutro, agora vamos falar do elemento absorvente. E na multiplicação o elemento absorvente é o zero. Porquê que zero é o elemento absorvente? Porque se nós multiplicarmos qualquer número por zero, o resultado é sempre zero. Ou seja, o número vai desaparecer. Por isso é que zero é sempre o elemento absorvente. Vai absorver o número. E temos aqui agora outra propriedade, que é a propriedade associativa. O que é a propriedade associativa? Conforme o próprio nome diz, vai-se criar aqui uma sociedade ou uma associação. Temos aqui o exemplo em que temos A vezes B vezes C, em que o A e o B estão entre parênteses, ou seja, o A e o B estão associados. Mas é exatamente a mesma coisa que nós termos A vezes B vezes C, em que o B e o C estão entre parênteses. Portanto, o resultado não se altera. Não é? Pegando aqui num exemplo mais concreto. Por exemplo, temos aqui em baixo 4,18 vezes 25 vezes 4. É a mesma coisa que termos o 4,18 sozinho vezes 25 vezes 4. Porque 25 vezes 4 nós já sabemos que dá 100. E multiplicar um número decimal por 100 é a mesma coisa que deslocar a vírgula 2 casas para a direita. E é muito mais fácil calcular desta forma, não é? Associar o 25 com o 4 do que, por exemplo, associar o 4 com o 4,18 ou o 4,18 com o 25. É uma conta muito mais difícil de proceder. Então, em que é que nós podemos aplicar as propriedades que aprendemos nos problemas do dia a dia? Vamos ver aqui um exemplo muito prático, em que temos aqui latas de tinta. Então, quantas latas de tinta estão na prateleira? Se nós conseguirmos contar, temos 1, 2, 3, 4, 12, portanto temos 2 vezes 12, são 24, são 27 latas, porque temos aqui deste lado temos mais 3, que não tinha visto. Então, como é que fizemos esta conta para chegar mais rapidamente, em vez de estarmos a contar latinha a latinha? Então, diz aqui que em cada fila há 4 latas vermelhas mais 5 latas azuis. Portanto,
9 latas. Isto em cada fila. E quantas linhas e quantas filas é que nós temos? Temos 3 filas. Portanto, se em cada fila temos 9 e temos 3 filas no total, só temos que fazer uma conta, que é 9 vezes 3. Ou então, associar isto de uma forma para podermos compreender que até temos latas aqui de cores diferentes, em que temos 3 vezes 4 latas azuis mais 5 latas, 4 latas vermelhas mais 5 latas azuis. Ok? Vou escrever aqui no nosso caderno para ser mais fácil de compreender. Então, nós tínhamos uma fila, aliás, 3 filas, em que numa fila tínhamos aqui 1, 2, 3, 4 azuis e 1, 2, 3, 4, 5 vermelhas. Isto aqui 3 vezes. Vou só pôr aqui a cores diferentes para ser mais perceptível. Então, para eu calcular quantas latas tenho aqui no total, eu tinha que fazer, ora, numa fila tenho 4 latas azuis e 4 latas vermelhas. Quantas vezes? 3 vezes, porque eu tenho aqui 3 filas. Então, 4 mais 5 dá 9 e 9 vezes 3 dá 27. Ou seja, eu associei o 4 e o 5 aqui numa soma e multipliquei por 3. E como é que se chama esta propriedade? Tem um nome. É propriedade associativa, é propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E o que é que diz esta propriedade? Isto que está aqui em baixo, azul. Quando nós temos um número natural a multiplicar pela soma de 2 números naturais, e a soma está dentro de parênteses, é a mesma coisa que ter A vezes B mais A vezes C. Então, eu vou escrever aqui para poder ser mais fácil. Quando eu tenho um número vezes outro número mais outro, dentro de parênteses, é a mesma coisa que eu pegar neste A e multiplicá-lo por B, portanto, A vezes B, mais, porque se temos aqui uma soma, aqui também temos que ter outra soma, este número também está a multiplicar por este, portanto, mais A vezes C. Isto então é propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ok? Conforme temos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, temos também a mesma propriedade, mas em relação à subtração. Em que temos, por exemplo, 3 vezes 7 menos 2. É a mesma coisa que termos 3 vezes 7 menos 3 vezes 2. E então, diz então que temos aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração, porque a operação indicada dentro de parênteses era uma subtração. Então, vamos a resolver aqui alguns exercícios, tendo em conta isto que nós aprendemos sobre as propriedades. Então, vamos começar por fazer aqui a linha A do exercício 1, em que temos 9 vezes 2 décimas vezes 5, é a mesma coisa que ter 9 vezes 0,2 vezes 5. E pede então para indicar o nome da propriedade da multiplicação utilizada. Então, se nós repararmos, temos 9 vezes 0,2. Não é? O 9 está associado ao 0,2. E depois vezes 5. E no outro lado, já temos 9 vezes 0,2 vezes 5. Ou seja, o 0,2 aqui já está associado ao 5. Então, se estamos aqui a falar em sociedades, é muito fácil de ver qual é a propriedade que está em jogo. Portanto, aqui na linha A será a propriedade associativa da multiplicação. Na linha B temos
0,7 vezes 1/10. E o resultado então dá 0,1 vezes 0,7. Se nós sabemos que 1/10 é a mesma coisa que 0,1, o que é que aconteceu? O 1/10 e o 0,7 trocaram de lugar. Se trocaram de lugar, recordem, era então a propriedade comutativa. Comutativa quer dizer que troca então de lugar e o resultado não se altera. Na linha C, temos aqui uma multiplicação e uma soma. Então, nós temos 8 vezes 1/4 mais 2. Nós aprendemos ainda mesmo agora que ter esta situação é a mesma coisa que ter 8 vezes 1/4 mais 8 vezes 2. Então, se nós aqui pegarmos no que está dentro do parênteses e o formos distribuir pelo 8, se nós procedemos a uma distribuição, então temos aqui a propriedade distributiva, mas em relação à adição, porque nós temos uma soma dentro do parênteses. Pronto, e depois, continuando a resolução dos exercícios, é só aplicar então todas estas propriedades que fomos aprendendo, que se falaram anteriormente, e depois nos vão facilitar aqui o cálculo de algumas expressões numéricas. Por hoje o nosso vídeo fica por aqui. Para poderem treinar as propriedades, peço-vos que, se possível, resolver os exercícios então da página 98 para poderem aplicar os conhecimentos sobre as propriedades. E amanhã então continuamos para o vídeo seguinte sobre o cálculo então das expressões numéricas. Bom estudo!